Atos, porque esta é a vontade de Deus. Vamos ler a vontade de Deus? Colossenses 3,15 é o texto da palavra de Deus que nós leremos agora. Acompanhe em sua Bíblia ou por meio da projeção desse texto bíblico, aquele texto que é base para a meditação desta manhã. Colossenses, capítulo 3, verso 15. Vamos ler juntos, irmãos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pode assentar. Meus irmãos, Deus usa um homem injustamente preso para escrever acerca de gratidão. Você pode imaginar isso? Um homem reto, temente a Deus, um líder exemplar, tendo que permanecer numa fria e escura prisão injustamente e escrevendo sede agradecidos. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta. E somente porque a paz de Deus dominava o coração de Paulo. Tendo seu coração em paz, ele pôde escrever estas coisas. Esse mesmo Paulo, irmãos, diz que a rebeldia contra Deus se manifesta também na ingratidão. Veja Romanos, capítulo 1, verso 21. Ao falar da pecaminosidade do homem e do afastamento de Deus e a consequente destruição da vida abundante, o apóstolo Paulo diz assim, que estes, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A ingratidão gera rebeldia. Ao contrário disso, quem é grato demonstra que ama ao Senhor. Eu fui estudar, irmãos, a palavra de Colossenses 3,15 para agradecidos. Encontrei uma palavra que é muito conhecida entre os brasileiros por conta da tradição da igreja romana. Eucaristós. É aquele que é grato, sim, agradecido. Mas, irmãos, como aparece nesse texto, a melhor tradução sugerida é cheio de gratidão. O que Paulo então diz, segundo as melhores leituras que podemos fazer do texto em grego é: seja a paz de Cristo aquela motora do seu coração, aquela líder. Seja a paz de Cristo aquela regente do seu coração. Deus chamou para que vocês vivam na igreja dele em paz, com o coração cheio de gratidão. A tradução do texto original, irmãos, nos ajuda a entender que o Senhor está especialmente interessado em nos fazer compreender que o coração de um cristão e de alguém que vive no seio da igreja de Cristo deve ser um coração tomado por gratidão. Esse é um hábito a ser cultivado. E eu quero convidar você, no poder do Espírito Santo, a fazer da gratidão um hábito. Comece a agradecer. Seja grato. Em oração, agradeça a Deus. Escreva sobre a sua gratidão. Até que isso se torne um hábito e a ingratidão, se é hábito, deixe de ser um hábito para você. Saiba que o Senhor tem ordenado a sua criação que cultive esse hábito. Lá no livro dos Salmos, Salmo 50, eu quero destacar os versos 14 e 23. Salmo 50, 14, o Senhor diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O Salmo é um convite para aqueles que, tementes ao Senhor, se dirigiam ao local de adoração. O Senhor então diz: façam isso, deem graças. No verso 23 é dito que o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Quem glorifica a Deus? Quem é grato.
Irmãos, em Apocalipse, no capítulo 11, nos versos 16 e 17, a palavra de Deus, ao falar da adoração dos seres celestiais diante do Senhor, assentado no trono, o Cordeiro vencedor, recebendo toda a glória, diz que os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: o que é dito no céu diante do Senhor? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar nos céus e na terra. Quem já foi alcançado pelo amor de Deus, quem ama o Senhor, responderá a tão grande amor com um coração cheio de gratidão. Ah, o Filho Jesus, que é um com o Pai, neste mundo praticou e muito este hábito. Jesus cultivou o hábito da gratidão. Vejam Mateus capítulo 11, no verso 25, quando a palavra de Deus narra uma fala em público de Jesus em que ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está publicamente dizendo: devemos dar graças a Deus porque Ele tem nos revelado a sua maravilhosa vontade, o seu evangelho. Em Mateus 26, nos versos 26 e 27, mais uma vez encontramos o Senhor Jesus falando a um grupo, o grupo apostólico. E ao estabelecer a ceia do Senhor, a palavra de Deus diz que enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Jesus, meus irmãos, cultivou o hábito da gratidão. Em João 6, no verso 11, ao narrar a multiplicação de pães e peixes, João destaca o ato de Jesus, que tomando os pães e tendo dado graças, só então distribuiu entre as pessoas famintas igualmente os pães e os peixes que precisavam. É o mesmo Jesus que, ao se deparar com a tristeza que cercava a morte de Lázaro, em João 11, especialmente no verso 41, depois que tiram a pedra da sepultura de Lázaro, Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. O Pai convida a criação a viver agradecida, a ser grata. O Filho, que revela toda a vontade do Pai, encarna este hábito. Mas é no poder do Espírito que eu e você podemos obedecer ao Pai e imitar a Jesus. Olhe para Efésios capítulo 5, verso 20. Aqui, quando Paulo, o Senhor gratidão, fala à igreja que estava na cidade de Éfeso, ele diz assim aos crentes: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem, escrevendo aos crentes de Tessalônica, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18, Paulo é usado por Deus para dizer: em tudo dai graças. Por quê? Porque devemos viver agradecidos? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o mesmo Paulo, meus irmãos, que na carta aos Colossenses, eu li como texto base dessa manhã, Colossenses 1:3, diz: nós damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é convidado pelo Senhor a cultivar o hábito da gratidão. Por isso, o sermão dessa manhã é, na verdade, uma exortação a mim e a você. Seja grato. Paulo usou a palavra gratidão 41 vezes no Novo Testamento. Irmãos, nós não conhecemos uma outra pessoa, além de Jesus, que tenha sofrido tanto segundo os relatos do Novo Testamento. Este homem diz a mim e a você em nossos sofrimentos, que sofrimentos não são impedimentos
para que sejamos gratos. Pela palavra de Deus, eu quero te convidar nessa manhã a cultivar este hábito, o hábito da gratidão. E por que crentes devem viver gratos ao Senhor? Colossenses 3,15, ao dizer sede agradecidos, está se dirigindo, vejam no versículo, àqueles que foram chamados para um corpo, chamados à vida com Deus, salvos, e agora, posto que salvos da perdição, redimidos, são enxertados no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Portanto, irmãos, todos os crentes têm sim, de cara, um primeiro grande motivo para que sejam gratos ao Senhor. Na verdade, irmãos, só não é grato pela salvação quem não é salvo. O homem sem Deus ainda não encarou a triste possibilidade da perdição eterna. O homem sem Deus tenta se consolar com o que o mundo tem a dizer da Bíblia. A Bíblia lê o mundo, não o contrário. A Bíblia é a palavra de Deus. E o homem do nosso tempo tenta se consolar ao dizer, não deve ser tão duro assim como a Bíblia diz. Na verdade, essa crença de inferno é algo que serviu muito no passado. Em nossos dias, não. Somente o homem que não conhece a justiça de Deus, que diz, a quem não creu em mim, não irei impor o meu céu. Somente o homem, irmãos, que não sabe da tristeza de uma eternidade longe de Deus, não será grato pela salvação. Mas você, a quem os olhos espirituais foram abertos e você viu toda a sua miséria e pecaminosidade, e você percebeu que com justiça você deveria ser condenado, mas Deus com grande misericórdia te salvou, te livrou do inferno, você será grato ao Senhor. Colossenses 1,12, meus irmãos, Paulo diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deem graças a Deus, porque Ele preparou vocês quando salvou vocês, para que fizessem parte do corpo santificado dele. Vocês receberam essa herança dos santos, a vida eterna. Portanto, seja agradecido, meu irmão. Em Colossenses 3,16, na parte final, Paulo, ao falar da necessidade dos crentes se instruírem na palavra, Colossenses 1,17 ou 16, ao falar da prática dos mandamentos mútuos, do aconselhamento mútuo, diz ao final, enquanto vocês louvam a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, façam isso com um coração cheio de gratidão. Agradeça a Deus então pela justificação. Agradeça a Deus porque Ele te livrou da perdição. Agradeça a Deus pela santificação. Mas agradeça logo, porque enquanto você agradece ao Senhor, você está desfrutando de um relacionamento profundo, saudável, maravilhoso com o Senhor. Um certo jovem, no ensino médio, demonstrava pouca responsabilidade com os estudos, e o seu pai, um médico muito bem-sucedido, crente, resolveu dar uma cartada final para encorajar o filho a estudar. O pai sabia que o filho não tinha ideia de quão necessária era aquela etapa da vida dele para o futuro dele. Então o pai disse, meu filho, senta aqui. Eu quero te fazer um desafio. Nos próximos 2 anos do ensino médio, se você for capaz de tirar boas notas, e se chegando ao final do ensino médio você não tiver sido reprovado em nenhuma disciplina, eu te darei um carro de presente. Irmãos, com uma proposta dessa, aquele camarada se tornou o melhor aluno da sala. Passou a estudar, tirou boas notas, e no final do ensino médio, ele só disse ao pai, pai, onde está o meu carro? Não agradeceu pela conclusão do ensino médio, não agradeceu pelo cuidado do pai. E o pai, então, no aniversário dele, dias depois, disse, meu filho, eu sei da sua expectativa por esse dia, e eu quero então te presentear agora, e aqui está o seu presente. O menino pensou, essa caixa deve conter a chave do meu carro, e o carro deve estar à minha espera lá fora. Ao desembrulhar aquela caixa estava uma Bíblia. Aquele jovem, tomado de revolta, cheio de ingratidão, jogou a Bíblia sobre o sofá. Aprovado no curso de medicina, ele foi embora
cortou relações com o pai e alimentou em seu coração um rancor. Ele prometeu o carro e ele não me deu. Ele prometeu que me daria o carro e ele não me entregou a chave, me deu Bíblia. Para que eu quero uma Bíblia? Por acaso a Bíblia me levará a algum lugar? Eu preciso de um carro. Não se lembrara das noites em claro daquele pai médico cuidando dele enquanto o adoecido estava na cama. Não se lembrara, irmãos, da boa comida na mesa. Não se lembrara dos beijos e abraços do pai, da boa casa. Depois de alguns anos, o pai morreu e a mãe disse: meu filho, pelo menos no sepultamento do seu pai venha. E ele foi. E ao chegar lá, chorou ao ver o corpo do pai e a mãe disse: meu filho, seu pai durante todos esses anos esperou você vir buscar a sua Bíblia. Pelo menos agora pegue-a. E ele então, tocado pelo momento, pegou a Bíblia. O sepultamento ocorreu e ele sentou e foi folhear aquela Bíblia. Ao folhear a Bíblia, lá dentro estava um envelope com um bilhete dizendo: meu filho, aqui está um cheque em branco, compre o carro que quiser. Mas nunca se esqueça que presente de verdade é a palavra de Deus que eu te dou com muito carinho. E aquele moço, tomado de remorso, chorou amargamente porque não agradeceu ao seu pai. O pai morreu, ele não pôde agradecer. Meus irmãos, essa é uma ilustração, mas é da vida real. Não percam a oportunidade de agradecer hoje. Você já agradeceu a Deus hoje? Você é um salvo. Você precisa ser grato, porque o maior de todos os prêmios já é seu. Porque o amor de Deus te alcançou e porque você é parte daquele povo que é cuidado pelo Senhor. Você deve cultivar esse hábito agradecendo a Deus pela existência da Igreja de Cristo. Como você sabe, ao dizer tenha um coração cheio de gratidão, Paulo está falando à Igreja de Cristo da cidade de Colossos. Vejam em Colossenses 3,17, quando falando à igreja e falando do ambiente de culto, porque diz que os crentes deveriam sempre louvar a Deus juntos, com toda a sabedoria, se aconselhando e se instruindo. Eles deveriam cantar os salmos, hinos e cânticos espirituais. Então no verso 17, no ambiente da igreja é dito: e tudo é tudo mesmo, irmãos. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, quando vocês falam, seja em ação, o que vocês fazem, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus pela entrada no corpo dele. Não sei o que você pensa disso. Eu posso te falar do que eu penso. Eu fiz quase nada pela Igreja de Cristo ao longo da minha vida. Mas a igreja, irmãos, a igreja fez muito por mim. Meus irmãos, eu fico imaginando se pela graça de Deus eu não tivesse recebido a influência da Igreja de Jesus Cristo. Eu ouvi, irmãos, alguns oradores extraordinários ao longo da minha vida que me encorajaram a estudar. Meus irmãos, foi na igreja que eu recebi certificados a cada ano em que eu era aprovado. Passava para uma nova série, culto de gratidão pelos aprovados do ano. Irmãos, na igreja eu recebi livros para ler. Não sei você, mas foi ainda na adolescência, na igreja, que me disseram: olha, leia esse livro aqui, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Esse livro me impactou tanto, irmãos, que quando eu fui morar no seminário, no primeiro dia de aulas, quando eu já tinha o cadastro aprovado na biblioteca, eu disse: eu preciso reler aquele livro que me impactou, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Eu fico olhando, irmãos, das vezes em que fui corrigido, fui orientado, do investimento em minha vida, estar com vocês. Meus irmãos, não é pequena a gratidão do meu coração pela igreja. O que eu fiz pela igreja, irmãos, quase nada até hoje. Eu rogo a Deus que me ajude, em meio às minhas debilidades, a poder demonstrar um pouquinho da minha gratidão à Igreja de Jesus, trabalhando um pouco mais. Eu completarei agora, no próximo mês, 22 anos de ordenação ao ministério pastoral. Meus irmãos, muito pouco que eu tenha feito pela igreja. Seja grato pela Igreja de Cristo. E agradeço a Deus pelo privilégio de servir no corpo. Você que agora, enquanto o culto acontece, é um acolhedor aí na porta.
o diácono que está de plantão, ou os diáconos, os nossos irmãos que estão lá no semear com uma pequena multidão. Me permitam chamar de pequena multidão por conta da estatura, mas é uma multidão mesmo, com as nossas crianças. E você que daqui a pouco tocará em um dos instrumentos, e os meninos aqui do mais que vencedores cantando ao Senhor. Meus irmãos, que privilégio, quando Deus, que tudo poderia fazer, diz: tomem parte na minha obra, batalhem na minha seara, façam com que o meu reino cresça. Seja grato pela existência da sua família espiritual. Ontem eu fiz uma visita a um casal muito querido da nossa igreja, por conta de saúde. E, meus irmãos, houve um momento naquela visita em que nós não sabíamos quem estava mais grato. Os irmãos me agradeciam porque eu estava ali e eu agradecia pela boa recepção. Sabe quando você se sente em casa? Meus irmãos, agradeçamos a Deus porque temos uma família espiritual. Perfeita? Claro que não, mas muito valiosa, cheia de virtudes. Cultive o hábito da gratidão porque você tem uma esperança em Cristo. Ao dizer: seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a palavra de Deus está dizendo: hajam como um coração que já foi tomado por Cristo. Então, olhe à sua volta e agradeça as pessoas que te servem, porque elas são providência de Deus para a sua vida. Quão esperançosa essa constatação de que eu não estarei sozinho. Há uma igreja de Cristo a meu redor. Agradeça a Deus por tantas outras promessas da palavra. Orações respondidas, sim. Talvez você pense que algumas das suas orações não foram respondidas. Foram, meu irmão. É porque Deus pode te dizer: sim, seja feita a sua vontade, eu concordo. Mas Deus também diz: meu filho, eu te amo tanto, eu não te darei isso. Eu não aprovo. Irmãos, nossa oração deve ser: seja feita a vontade do Senhor nos céus e na terra. E às vezes Deus diz: eu quero conceder, mas você ainda está verde, precisa amadurecer. Vai chegar o momento, persevere, vamos orar um pouco mais. Caminhe mais comigo, porque você precisa se preparar para o tempo da resposta. Quando houver a concessão daquilo que você está me pedindo, você precisará ter fortalecimento espiritual, musculatura cristã. Mas todas as suas orações até hoje foram respondidas. A sua vida, porventura, acabou? Claro que não, você está me ouvindo aqui. Deus ouviu e no tempo dele, com os meios dele, ao modo dele, ele te responderá. Seja grato a Deus pela segurança da salvação eterna. Meus irmãos, eu inicio e termino o sermão falando daquele que por si só é motivo para que o crente viva com o coração cheio de gratidão. Assim como Paulo, volta a dizer, preso, cheio de gratidão, exortou a igreja a viver cheia de gratidão no coração, eu digo a você: a segurança eterna que você tem em Cristo Jesus, a certeza de que o Senhor te preservará a salvo até o reino de luz dele, deve levá-lo a viver cheio de gratidão. Um escritor que na sua época foi muito polêmico, Jean de La Bruyère, um francês, foi muito polêmico no século XVII. Esse homem muito capaz, formado em direito, ele se incomodava com os costumes de sua época. Ele dizia que na França alguns costumes eram irracionais e que as pessoas repetiam por tradição irrefletidamente. Ele escreveu um livro, irmãos, para criticar os maus costumes dos franceses de sua época. Aí esse homem escreveu o seguinte, sobre os bons costumes que o povo francês deveria cultivar. Ele escreveu assim: não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Se existe algo que as pessoas devem ver em profusão na sua vida, é gratidão. Se existe um exagero que você deve cometer, não é o da comida e da bebida, não é. É o exagero da gratidão. Esse homem que refletiu muito sobre a vida do povo dele no tempo dele diz: não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. E eu me convenci que ele fala a verdade. Você conhece pessoas que são gratas. Irmãos, como é lindo, como é belo quando um filho diz:
Papai, muito obrigado. E eu sou pai e ouço isso constantemente. Como é precioso quando alguns pastores da nossa igreja, homens de Deus, alguns já nonagenários, ao final do culto me agradecem pela pregação. Irmãos, eu fico todo derretido. Como é precioso quando você agradece a alguém. Como é precioso poder agradecer. Eis um hábito bíblico a ser cultivado sem reservas. Qual é o hábito? Seja grato. Viva agradecido. Este hábito demonstra que você habitualmente se relaciona com Deus de toda graça. Que você já entendeu que tem muito mais pelo que agradecer do que pelo que pedir. Isso transformará o seu relacionamento consigo mesmo. Acredite nisso, meu irmão. Cultive com sinceridade. Cultive com honestidade o hábito de agradecer por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que os outros têm feito. Comece a fazer isso com autenticidade. Agradeça, porque de fato você reconheceu que aquilo que lhe aconteceu foi extraordinário. Agradeça a sua esposa que está ao seu lado depois do culto, porque ela está ao seu lado. E o contrário também. Agradeça ao seu esposo porque ele está ao seu lado. Ao chegar em casa, seja qual for o bom alimento que você encontre na mesa, agradeça a Deus e agradeça a quem preparou, irmãos. Sabe quando você come couve ou quando você come taioba? Eu comi essa semana porque a Franci, senhora cultivadora de taioba, me presenteou. Muito obrigado, Franci. Já agradeci, quero agradecer de novo, viu, Franci? Parecia taioba de Itu, irmãos, era um guarda-chuva. Aquele alimento, irmãos, que foi cortadinho, sabe, fininho. Alguém amou tanto você que disse, eu vou cortar bem fininho, porque eu quero que ele saiba que eu me importo com ele. Agradeça. Agradeça ao irmão que te entregou um boletim dominical quando você aqui chegou. Agradeça. Faça isso com sinceridade. Isso transformará o relacionamento com você mesmo, a ponto de você poder dizer a si mesmo, sem orgulho em alguns momentos, puxa vida, que bom que eu consegui. Aquela alegria do menino que conseguiu pela primeira vez amarrar os cadarços do tênis. Conquista, é uma conquista, irmãos. A alegria de andar pela primeira vez sem as rodinhas da bicicleta, só com as rodas grandes, né? Eu ainda lembro dos meus filhos, quando se deram conta que daquela vez eu já não estava mais com a mão no selim. Lembro bem, no parque da cidade. E houve um dia em que eu, caladinho, tirei a mão e disse, continua pedalando. Quando eles notaram, irmãos, quanta alegria. Agradeça. Isso transformará o seu relacionamento com o próximo. Você conseguirá abrir corações se você for capaz de agradecer a quem está à sua volta. E acima de tudo, agradeça ao Senhor nosso Deus. A sua vida, as vidas que te cercam, mas, acima de tudo, a vida eterna. São concessões daquele que tanto nos amou. Que fez, irmãos, o alimento e nos deu as papilas gustativas. Irmãos, imaginem, Deus poderia nos dar o alimento e dizer, comam isso aí para fortalecer. Ele nos deu paladar. Ele nos deu a visão e pintou esse mundo de todas as cores. O Senhor, irmãos, criou flores que nós não conseguimos ainda hoje catalogar. Volta e meia, os cientistas, os botânicos dizem, descobrimos mais uma espécie lá no interior da Ásia, na Amazônia brasileira. Deus, em sua criatividade, fez tudo isso. Agradecer transformará o seu relacionamento consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Portanto, crendo que o Senhor nos dá poder para fazer isso, devemos sempre dar graças. Dê graças ao Senhor. Aquilo que estudamos aqui